Olá, boa noite para todos os acompanhantes do canal Glória a Deus. Vocês estão bem? Estão bem, meus irmãos? Se vocês não estiverem bem, por essa palavra em nome de Jesus, aquilo que não estiver dando certo, Jesus vai entrar nessa causa agora. Final de noite, acabamos de chegar do culto, a palavra foi falou fortemente com a gente. Deus está no controle. Sei que vocês estão cansados. Deus mandou a palavra hoje, Apocalipse 19, capítulo 19. Eu sei que todo mundo tem uma Bíblia em casa. Muitas pessoas não usam, mas tem uma Bíblia em casa. A palavra vai falar fortemente com você. Se você estiver viajando, pesquisa no YouTube, é Apocalipse capítulo 19. Se inscreva no canal. Todo mundo está se inscrevendo no canal Glória a Deus. E se você estiver em casa, estiver no trabalho, dê um glória a Deus para quem estiver do seu lado. Deus tem feito maravilhas. E Deus está no controle, né? A palavra vai falar, aquele que crê e for batizado será salvo. Então se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Porque o reino dos céus está próximo. Essa é a palavra. E por incrível que pareça, quando a gente fala que o reino dos céus está próximo, Deus manda a palavra. Deus manda a gente falar. Se você não prestar muita atenção, você pensa que é só uma palavra. Mas não, é Deus que pede para a gente falar. Então se arrependa e se converta, porque o reino dos céus está próximo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Olha que eu fui liberto de mais de 10 acidentes de carro. O Espírito Santo de Deus que me livrou. Glória a Deus. E pela palavra eu estou aqui. Eu tive uns 7 acidentes de moto. Pela palavra, em nome de Jesus, eu estou aqui para me passar a palavra para vocês. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 19. Essa palavra é muito forte. Glória a Deus. Olha lá. Está escrito assim, ó. A queda de Babilônia, alegria e triunfo nos céus. Versículo 1. E depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia, aleluia. Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os quatro animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, assim pequenos como grandes. Louvai ao Senhor. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Essa é a palavra. Glória a Deus. Versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Glória a Deus. Se inscreva, acompanhe o canal Glória a Deus, compartilha, porque juntos nós somos mais fortes. Todo mundo está se inscrevendo. Nós vai para o versículo 10. Você que está em casa, você está trabalhando, você está na faculdade, onde que você estiver agora, olha para a pessoa que está do seu lado e dê um glória a Deus, fala que Deus tem obra na vida dela.
eu estou na minha casa, estou com a minha mãe, e eu convidei minha mãe para minha mãe gravar o vídeo comigo, mas ela está aqui também fazendo parte. Glória a Deus. Eu sei que você está em casa com seus filhos, com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, onde que você estiver, dê um glória a Deus para ele também. Aí vamos ver, versículo 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse, olha, não faça tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus, adora somente a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha lá, a palavra está dizendo que adorais somente a Deus, nem ao anjo. Adorais somente a Deus, né? Versículo 11. Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então Deus ele julga e peleja com justiça a favor dos seus servos. Lá. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa profecia. Então a palavra de Deus, ela vai nos confins da terra. Ela vai te libertar onde que você estiver, seja no leito do hospital agora, se você estiver dentro de uma prisão agora, o Espírito Santo de Deus vai falar com você por essa palavra. Vamos para o versículo 14. E seguia-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. E no vestido e na sua coxa tem escrito esse nome, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do sol, do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Palavra poderosa. Deus manda essa palavra para você. Você que está aí pensando que Deus não está na sua causa, Deus manda essa palavra para você. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Então, quem está sentado sobre o cavalo branco é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Não adora nenhuma imagem, meus irmãos. Estes dois foram lançados vivos no lago, no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Essa é a palavra de hoje. Deus seja louvado. Se inscreva e ative o sininho, e tenham mais uma noite cheia da presença do Senhor. Glória a Deus.